os pacientes, né? Meus pacientes bem-sucedidos, tenho adultos, vários, eles tiveram esse apoio na infância. Olha. Eles tiveram. Então, assim, é um diferencial. Tá? Porque eles tiveram uma orientação para seguir carreira, eles tiveram esse apoio da escola ou de casa, né? Então, eles conseguiram se desenvolver muito bem profissionalmente. Aí vai pensar, tá, se desenvolveu muito bem profissionalmente e tiveram alguns outros prejuízos nas relações. Ok, quem não tem prejuízo em nenhuma área da sua vida? Todo mundo né? tem. Então, isso é um diferencial importantíssimo. Né? Então, se lá na infância e na adolescência ele foi diagnosticado e ele foi bem direcionado, a gente vê casos de muito sucesso. Isso é muito importante para os pais que estão vendo aqui. Porque, meu filho não se encaixa, meu filho dá problema na escola. Tá bom, mas o que tem de habilidade ali? Porque tem. Né? Porque o que a gente vai pensar? O TDAH não é um transtorno incapacitante. Né? O TDAH dos transtornos do neurodesenvolvimento é um dos que vai ter melhor prognóstico se assistido, acompanhado, se tiver o apoio adequado. Né? Então, isso é um diferencial importante. Se essa informação puder chegar, eu acho que... Vai chegar, com certeza. E o que eu acho também, Lara, a questão de... Você acha, então, que talvez falte um pouco dos pais e os envolvidos ouvirem mais o jovem com TDAH, ou mesmo o filho com TDAH? Ou seja, ouvir mais os seus anseios, as suas dores, as suas dificuldades. Tem uma coisa também que é o seguinte. Eu lembro que eu tomava... minha mãe... assim, até certo ponto, batia em mim antes de eu ter o laudo, né? Porque eu não fazia dever, então logo ela aprendeu que ela deveria me castigar de alguma forma. Às vezes fisicamente, às vezes com grito, às vezes com os dois. Mas eu não sabia dizer para minha mãe o que eu tinha. Uma criança de 6, 7 anos de idade que tem TDAH, ela só sente, ela vive o seu TDAH. Ela não sabe dizer, mãe, eu estou com falta de atenção nisso aqui. Ela só vai desenhar. Então eu acho que falta um pouco dessa empatia de saber ouvir o jovem, a criança, para ajudar nesse desenvolvimento. Você acha isso também? Eu acho que falta informação de qualidade. Esses pais não sabem. Eles recebem o quê que o pai recebe? A professora, a carta da escola dizendo, olha, ele não fica, ele não para. Né? E aí o pai não tem estratégia. O que o pai... A gente já mudou bastante, né? Mas acho que na nossa época era o recurso que tinha. Vai brigar, vai castigar, tem que fazer, vai obrigar, né? Então, nesse sentido, eu acho que falta informação. Então, os pais precisam receber essas informações. E aí, com 6, 7 anos, é difícil da criança dizer das suas emoções. E aí, com TDAH ou sem TDAH, ela não sabe dizer. Ela percebe que talvez tenha alguma coisa incomodando, mas ela ainda não tem condições de dizer exatamente o que está acontecendo. Tem um incômodo, né? Eu não consigo. Só que qual que é a maior questão também do TDAH? E que é um mito enorme que atrapalha muito. Porque aí fala assim, para estudar você não consegue mais no videogame. Né? Então, os pais, o que eles acham? É preguiçoso. É simplista, é um raciocínio simplista, né? E, Lara, e por que acontece, Lara? Explica então para as pessoas. Por que o menino é um mestre do videogame e não consegue fazer o dever de casa? Isso, porque quando a gente vai pensar, né, nos transtornos mentais e do neurodesenvolvimento, a gente tem reações bioquímicas que acontecem. Aí me pergunto, não, Lara, mas se tem reações bioquímicas, então por que não tem exame, né? Eu entendo, porque é muito difícil. Eu entendo para os pais também, para os adultos, né? Porque é difícil, né? Quando a gente vai falar do transtorno mental, não tem um marcador biológico. O que é isso? É um exame me dizendo, olha, eu quebrei a perna, aqui o osso está quebrado, né? E para a saúde mental a gente não tem isso. Então eu entendo que tem uma dificuldade até de compreensão, né? Então a gente não tem exames hoje, mas a gente sabe que a gente tem reações bioquímicas inadequadas. Um dos sistemas importantíssimos nosso é o sistema dopaminérgico. E na pessoa com TDAH, esse sistema ele é disfuncional. Então, o que acontece? Esse sistema, entre outras coisas, ele faz com que eu busque recompensa, né? Então, eu vim até aqui para o podcast porque eu entendo que é muito importante que a gente traga essa informação para essas pessoas. Então, eu saí da minha casa, estou aqui porque eu entendo que tem um ganho importante a gente trazer esse tema, né? Então, a gente é motivado, né? A gente tem esse ímpeto de realizar, né, coisas na nossa vida quando a gente percebe que a gente vai ter um ganho com isso. E isso é um cálculo neurológico mesmo, né? Então, e aí esse sistema, né, de neurotransmissores na pessoa com TDAH, ele é disfuncional. Então, por que meu filho fica na atividade prazerosa? Porque ele
faz essa conta aí. Ele faz esse entendimento de que vale a pena me manter naquela atividade. Então, ele consegue se manter atento e focado naquela atividade. O primeiro passo de um TDAH é o mais importante. Muitas vezes é a diferença entre você procrastinar o dia inteiro e você realmente fazer alguma coisa produtiva no seu dia, na sua semana ou mesmo na sua vida. Eu tenho uma caixa de ferramentas onde eu reuni estratégias que eu adquiri ao longo desses 40 anos de vida que me ajudam a ser um TDAH bem-sucedido. Essas ferramentas estão no link da descrição no Clube TDAH em Ação. Por isso que a gente estava falando anteriormente, a importância de identificar quais habilidades do seu filho, o que ele se interessa, porque ele vai se manter e muito possivelmente ele vai ser muito bem sucedido se ele for bem direcionado. Exato. A questão das emoções. A gente sabe que tem a questão da impulsividade, da regulação emocional, tudo isso faz parte do rol de sintomas mais comuns presentes no TDAH, né? Como você acha que seria uma boa condução para pacientes com TDAH? Eu acho que a gente pode separar em dois, né? Criança, adolescente e o adulto, que eu acho que a condução é um pouco diferente. Como você acha que pode ser a questão do controle emocional? Criança e adolescente, né? Então, a gente tem que usar intervenções comportamentais mesmo. De treino, né? Então, assim, e nomeando. Então, a criança tá brava, né? Tá gritando, tá chorando. Então, e dizendo, você tá sentindo raiva? O que você está sentindo? Assim, e ser bem... A gente precisa ser bem objetivo, tá, gente? Pais, namorados, mães. Olha no olho, faz toque leve, né? Não é pra machucar ninguém, mas assim, tenha percepção de que, de fato, a pessoa tá te olhando, que ele tá com a atenção voltada para você, para que você faça essa intervenção, pra você não falar 10 vezes, né? Porque às vezes fala, mas eu falo 10 vezes. Tá, mas você falou 10 vezes gritando lá da cozinha? Isso não vai ser efetivo, né? Então, olha pro seu filho, olha pro seu namorado, faça o pedido. Então, a gente vai orientando, pensando na criança. Orientar os pais, que eu já tinha falado, e com a criança, fazendo com que ela consiga compreender e nomear. Então, que nem você... tá com 7 anos, não sabe muito bem. Você está inquieto? Adulto, a gente que tem que dar a palavra para ela. O que é ser inquieto? É isso, não consegue ficar parado, tá desconfortável. Então, a gente vai dando esses nomes para ela poder depois dizer pra clareza, gente. Vamos dizer assim. Olha, né? Porque senão a gente faz assim, para quieto, tira o pé, senta direito. Né? E tá bom, o comportamento ela vai mudar por 2 minutos ali, né? E ela não vai conseguir se manter. Então, dizer, olha, eu tô percebendo que tá um tempo você não consegue ficar quieto. O que tá acontecendo? Tá sentindo que tá mais inquieto? Tá sentindo que tá mais... Porque é isso, né? Vai ter momentos que a criança vai ter maior dificuldade de se controlar. E aí você vai dizer, então não tá adequado ficar ali na televisão, por exemplo. Então precisa sair, precisa caminhar, precisa fazer uma atividade motora. Por isso que é tão importante a atividade física, né? É fundamental para a criança, para o adolescente, para o adulto. Para o adulto a gente vai dizer para aqueles que podem, né, que já estão, fazer aquela atividade de moderada a intensa. Então, a gente já tem esses dados importantes, né? Então, isso vai trazer. Por quê? Porque eu tenho uma agitação importante. E aí, eu consigo utilizar isso de uma maneira mais adequada. E depois eu consigo ficar ali estudando 1 hora, né? Então, é poder mostrar, assim, tentar ajudar a nomear, essa criança a nomear o que ela está sentindo, para ela começar a entender. Uma coisa que eu gostava muito nessa idade, assim, dos 7 anos de idade, eu lembro que eu adorava andar de bicicleta. E eu só podia andar de bicicleta depois que eu terminasse as tarefas. Isso para mim era um ótimo motivador. Não era o único. Tanto é que acho que 2 ou 3 vezes por semana eu lembro que ia uma tia ali do colégio que minha mãe contratava. Eu estudava num colégio grande aqui de Brasília. E eu tinha essa... Foi a primeira aula de reforço. Era alguém que me orientava a fazer a tarefa ali. Porque se dependesse só de mim, não rolava. De jeito nenhum. Mas eu lembro muito disso. Eu lembro que tinha esse negócio. Só pode andar de bicicleta se fizer a tarefa. Aí eu fazia. Então eu acho que é ouvir. A minha mãe percebeu, eu falando, ela percebeu sozinha, que eu gostava muito da bicicleta, que era a minha paixão, andar de bicicleta com a molecada. Então, fazia dever primeiro, depois descia. Quando vinha a professora também, a pedagoga ali na alfabetização, para me ajudar a fazer as tarefinhas, ela usava uma forma muito lúdica, mas ela também falava, falta meia hora, daqui a pouco só para bicicleta, vamos terminar esse dever aqui. Então, a criança com TDAH, o que eu percebo é assim, é aquela criança que, se você não dá um cuidado, um direcionamento, como chamam de tocar a boiada, para quem
é do interior, sabe como é que é? Você tem a boiada ali passando numa trilha e a pessoa vai dando uns cutuquinhos assim atrás do boi pra ele só seguir. Não precisa empurrar. Você vai falando, dando a cutucada que ele vai. Então, é a direção. Então, tem que ter essa direção ativa. O TDAH, você não pode... Ainda mais criança nova, assim. Adolescente também, tá? Mas criança pior ainda. Você não pode contar com a autonomia dela. Ah, não, mas o filho do vizinho, que é da mesma idade do meu filho, faz sozinho o dever de casa. Cara, é um neurotípico. Os neuroatípicos têm que ter um tratamento atípico também. É importante, o TDAH ele precisa desse acompanhamento. É aquela criança, Lara, que está tirando 3 no colégio, uma nota bem baixa, 2, 3, mas com 1 mês de acompanhamento ativo e sabendo fazer direitinho, ela tira 8. Então ela sobe muito mais, né? Isso que eu percebo. A gente tem estudos já demonstrando, aí pensando bem na área da educação, que estratégias utilizadas para crianças com TDAH em salas de aula beneficiam todas as crianças. Post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione para você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição.